tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go, baby. Então, gente, hoje eu vou estar recebendo aqui uma cliente minha também. Ela foi uma das minhas primeiras clientes. A psicóloga, ela é a doutora Silvia Navarro. Ela é especialista em relacionamentos tóxicos. Acho que eu já vou chamar ela aqui, né, pra gente poder começar. Peraí. Convidei, vamos ver. Sil, já convidei. Caramba. Ela é um pouquinho lá, tá, gente? Com esse negócio aí de ring light, né, Silvia? Tudo jóia? Menina, eu tô botando, na hora de botar essa ring light, dá muito problema aqui. Seja muito bem-vinda ao último de Papo com a Mãe do ano, tá? Hoje a gente vai trazer aqui esse assunto especial para a gente poder começar aí 2023 com mais leveza, né? Com expectativas diferentes, algo que a gente consiga tirar, né, a toxicidade do nosso meio, quase fazer um defumadorzinho. Então, Sil, gente, para quem não sabe, a Silvia, ela foi uma das minhas primeiras clientes. E eu gosto muito de trazer aqui os meus clientes que são especialistas em alguma coisa, em algum determinado assunto, porque, ó, são todos são excelentes, né? Não é porque são meus, não, mas são todos muito bons. Então, Sil, explica aí para o pessoal quem é a doutora Silvia Navarro, né? E por que você selecionou Vocês estão me relacionamentos ouvindo tóxicos direitinho? para Para ver se poder tá se indo direitinho especializar? aí, tá? Botei até o microfone aqui. É o seguinte, gente, Amiga, olha pode. só, eu sou formada em psicologia desde 2009. Psicologia não foi a minha primeira profissão, eu também tenho formação em administração. Quando eu fiz a psicologia, eu me especializei em trabalhar em hospitais e acompanhar pacientes e dar laudos psicológicos. Mas eu não tinha me atentado ainda às questões das relações e que estavam sempre acontecendo à minha volta, com amigas, com familiares, inclusive comigo, e aquilo não estava me chamando muito a atenção. Então, eu prestei um concurso na UERJ, e vim para cá trabalhar no hospital. O que aconteceu? Quando entrou esse período da pandemia, que eu tinha terminado uma especialização em psicologia médica e também terminado um casamento, onde eu reparei que tinha algumas coisas estranhas acontecendo e nem eu, como psicóloga, estava conseguindo dar um nome para aquilo, porque era algo totalmente fora daquilo que eu já havia estudado. Vou explicar para vocês. Quando a gente faz psicologia, a gente não aprende os relacionamentos a fundo, a gente não aprende a mergulhar dentro da gente para ver o que é que a gente está fazendo e como nasceram as nossas relações familiares, para que qual é o tipo de relacionamento que a gente vai atrair. Ninguém pensa isso. A gente sai para a vida normal, tranquilo, e quem conhecer, conheceu, bateu, a química rolou, vamos embora, e ninguém fica atento a determinadas situações. Eu já abordei isso aqui algumas vezes, né? O que a gente faz tem sempre uma relação com a gente mesmo, né? Então, eu acredito que você tenha escolhido essa parte de relações tóxicas. Extremamente imagina uma psicóloga formada vivendo algo completamente estranho a tudo que eu havia estudado. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tá, bom, terminei o relacionamento porque de alguma forma não estava funcionando, mas eu ainda não tinha dado o nome de abusivo. Fui fazer uma especialização no Instituto Veríssimo, do Dr. Saulo Veríssimo, meu professor, que ele é maravilhoso, ele é referência,
inclusive, em psicologia de relacionamentos, fiz especialização em relacionamentos e relações abusivas, para poder atuar diretamente com isso, para poder estar falando não só pela minha experiência, mas pela teoria, o que é que estava acontecendo, né? Em detalhes, o que é exatamente que estava acontecendo. Então, normalmente, quando existe uma relação tóxica, independente de ser um companheiro ou uma companheira, ou gênero que for, ou essa pessoa tóxica está dentro da tua família, ou é um irmão, uma amiga, o que acontece? De um lado tem uma pessoa, necessariamente, tá, gente? De um lado tem uma pessoa que sabe se doar, e às vezes até demais, e de outro lado tem uma pessoa que recebe e não sabe fazer o mesmo, certo? Existem vários tipos de toxicidade. Tem a pessoa que não sabe devolver, então o equilíbrio entre o dar e o receber dessa relação fica realmente desequilibrado, né? Porque uma pessoa está dando demais e a outra está recebendo demais e não está devolvendo, certo? Porque só na Bíblia, gente, que está escrito assim, dai e não pedir em troca e coisas assim. Gente, o ser humano, enquanto humano, precisamos de carinho, de receber também. É muito gostoso dar, mas a gente tendo recebido, não é a mesma coisa, na mesma proporção, mas a gente está recebendo daquela outra pessoa também, não coisas materiais, mas um carinho recíproco, uma atenção recíproca, é humano. É humano que você se sinta mal, é humano que você se sinta péssimo com aquilo, se sinta, inclusive, tendo doenças até físicas e psicossomáticas em relação àquela relação que está ruim. Porque o humano precisa, a gente precisa da troca, certo? Sim, certo. Silvia, como você já sabe, a gente cria, né, um scriptzinho aqui, né? Mas o de papo com a mãe é aquele de bate-papo mesmo. Uhum. Então, assim, não necessariamente vai seguir um script, tá? Me diz aqui uma coisa muito importante. Como identificar então, seja lá quem for, a pessoa tóxica, ela vai estar transmitindo agressividade na fala, geralmente, ela vai estar diminuindo o seu valor como pessoa e ela vai estar minimizando as suas conquistas, certo? Tanto conquistas profissionais quanto conquistas pessoais. Existe algo que ela vai estar fazendo para minimizar, para deixar você menos importante do que você está sendo, mesmo você sendo reconhecido por outras pessoas, isso está sendo claro, tá óbvio, ela nunca vai reconhecer isso, porque ela tem a necessidade de minimizar, ela tem a necessidade de te desequilibrar de alguma forma. Ainda mais se você deu crédito para essa pessoa fazer isso. Certo? Por isso, aí é a autorresponsabilidade, gente. Então, Perfeito. Assim, por que as pessoas falam assim? Por que eu não consigo sair de perto da pessoa tóxica? Por que eu ainda fico perto dessa pessoa tóxica? Porque você ainda não se desenvolveu, não trabalhou sua autoestima o suficiente, ainda não curou suas feridas emocionais o suficiente para olhar para ela e dizer, não, acabou para mim, meu limite chegou. E assim, muitas das vezes, né, a gente tem um parente tóxico, né? Quem tem um parente tóxico aí, gente? Coloca aí, eu tenho. Tá. Quem tem, escreve aqui no chat, eu tenho. Porque eu tenho, tá? E assim, aquela coisa de que a pessoa tá sempre ali, né? A pessoa, ela tá sempre vendo os teus stories, as tuas coisas, mas ela não curte, ela não comenta. Você sabe que a pessoa, ela não te incentiva, né? Que ela não quer o teu bem. Então, assim, te traz, inclusive, uma sensação de toxicidade, né? E o que fazer, Silvia, quando a gente identifica que um parente é uma pessoa tóxica do nosso lado? Porque parente, a gente não tem como, né? Falar assim, pô, não fala mais comigo. Inclusive, a pior coisa é você querer, você sentir aquela raiva, aquela angústia e mostrar o incômodo para essa pessoa. Tá? Assim, a pior coisa, quanto mais você se incomoda com o que essa pessoa está fazendo, menos você se conhece. Então, assim, grava essa frase.
Gente, quanto mais vocês ficarem incomodados com o que essa pessoa está fazendo, mesmo que ela está dentro, tem gente que fala, Silvia, mas está dentro da minha casa. Gente, olha só, existem dois tipos, né? Se está dentro da sua casa e é um filho, existe um modo que a gente chama de pedra cinza, que é ouvir o menos possível e não dar crédito ao que ela está falando e se fortalecer muito no que você sabe que você é. Então, você sabe quem você é. Muitas vezes, Pri, quando a pessoa vem se queixar de um parente tóxico ou de um relacionamento tóxico, a primeira pergunta que eu falo, quem é você? Tem a maior dificuldade na resposta. Sabe a gente que tem a nossa página, não tem um post que todo mundo tem, que escreve quem sou eu, um monte de setinha, um polvinho, várias. Quanto mais setinha você tem, quem sou eu? Faço isso, faço aquilo, sou essa pessoa, sou aquela, sou aquela. Gente, quem eu sou aqui, quem vocês estão vendo aqui é a Silvia. Se vocês me encontrarem pessoalmente, é a Silvia. Eu não estou fingindo nada, não tenho máscara. Então, assim, não é que a pessoa, o empata e o que está sendo prejudicado na relação tóxica seja mascarado, mas existe um desconhecimento da tua personalidade tamanha que isso está fazendo mal para você. Você precisa realmente mergulhar no autoconhecimento, você precisa realmente mergulhar na autoestima. E não é, às vezes, a terapia comum, Pri, não dá conta disso. Às vezes tem que ser uma terapia junto com uma psicoeducação e tratar feridas emocionais também, para que aquilo lá bate e volta. Bate e volta, bate e volta. Gente, eu sou experiência própria, tá? Então, um parente tóxico, eu tenho Respira. que respirar, né? Então, eu tenho que conhecer Vai o meu procurar. eu Se saber aquela pessoa que ela tá te falando lidar tá com te aquilo, incomodando, significa que você não tem certeza ainda. Vamos lá. Alguém, a gente fica até bravo, o pessoal fica bravo quando eu falo isso, mas, gente, eu tô tocando na ferida porque a gente é só com dor e tocando na ferida pra gente atravessar. Eu digo que assim, quando você tá dentro daquela relação, a pessoa te influenciando muito e tudo dando errado, né? Com a influência daquela pessoa, até o profissional, você tá aqui. Aí você vai avistar do outro lado da ponte. Para você passar e atravessar para aquele outro lado, Pri, é muita coisa que vai acontecer, tá? E o que tem que acontecer, infelizmente, a gente vai ter que... Sabe aquela coisa assim, é ruim, mas é bom? Aquele remédio amargo, mas que resolve na hora, sabe? Que resolve na hora, gente, sabe? Aquela coisa amarga, mas resolveu na hora a tua cólica. Então, é ruim, mas é bom. Então, vai ter uma dorzinha, uma feridazinha que realmente você vai passar por aquilo que é normal. Quando você estiver do outro lado, que você olhar, você vai falar, caramba, foi bom ter atravessado essa ponte. O que está no meio dessa ponte, entre uma coisa e outra? A terapia, o autoconhecimento, entrar na psicoeducação, e quando a psicóloga fala que é trabalhar autoestima, não é só, ai, que legal, ela falou para trabalhar autoestima, deixa ela fazer luzes no cabelo, deixa eu mudar a cor do meu cabelo, olhei, fiz um skincare bacana, aí eu botei um filtro aqui, dou uma mascarada, alguma coisa assim, e eu acho que eu já tô bem. Acho que aquela pessoa não vai me afetar mais. Não, aquela pessoa vai falar alguma coisa, tá te doendo aqui dentro. E não é você se consertando pro lado de fora que é trabalhar autoestima, gente. Existem 6 pilares da autoestima. Eu bolei um curso com 6 pilares, tem uma aula para cada pilar de 1h30. A minha mentoria tem 8 aulas, a Pri sabe. Por que eu desenvolvi isso? Porque eu vi que só com a terapia comum as pessoas não estavam conseguindo. Elas tinham que passar pela psicoeducação, certo? Inclusive, eu nunca falei isso para ela, né? A gente se fala muito, eu e a Silvia. Ela como eu falei aqui, ela foi uma das minhas primeiras clientes e ela pegou assim uma época Sim. muito conturbada da minha vida, onde a gente conversava muito. Então, assim, eu tenho essa força toda, né, de posicionamento, de saber quem sou eu, Jura? né, Eu te ajudei muito. a ela, eu devo muito a ela, muito, amiga, muito, porque por mais que assim, a gente tenha pessoas tóxicas do nosso lado, existem pessoas que agregam, né? Então, assim, a gente escuta muito as pessoas falarem
sobre ambientes, que a gente tem que mudar os ambientes. Então, quando a gente anda com as pessoas certas, a gente acaba também acrescentando na nossa vida. E hoje em dia, a minha realidade, por exemplo, os meus amigos a maioria são meus clientes, né? E graças a Deus são pessoas que acrescentam na minha vida. Você de uma forma, a Andréia aqui de outra, né? Então, assim, o Elias de outra. Então, todos eles acrescentam de uma forma. E, assim, até te agradecer aqui em público, porque muito dessa minha autoestima de eu saber me posicionar, de quem sou eu, de saber enfrentar. Mesmo porque você falou, eu às vezes não falo no vídeo, não sei o quê. E eu falei, gente, ela tá de papo com a mãe, o negócio tá bombando, tá ótimo aí. Pri, eu fiz mentoria de oratória. Olha só. Bom, aí é outra questão que você ia me perguntar, né? Como é que foi o desenvolvimento, né? Da página e tudo mais, né? Não estamos nessa pergunta ainda, né? Não. Não, agora eu ia para uma outra parte, falando de como já identificou quem é a pessoa tóxica, né? Seja ela da família, seja um relacionamento, seja uma mãe, um parente. E agora, como que eu identifico que essa pessoa está porque você vai começar a se sentir cansada, você começa a sentir sem energia para o trabalho, uma vozinha interna fica te dizendo que você não tem tanta capacidade para aquilo, bem que aquela pessoa falou. Dependendo da manipulação daquela pessoa e do tamanho da influência que ela tem na tua vida, por exemplo, pai, mãe, morando junto, meu Deus, que desastre, né? Então, assim, não é que a gente tem que honrar pai e mãe, mas não é tudo que eles falam que serve, mesmo porque as ideias deles têm a ver com a época deles, não tem a ver com a nossa. Então, a gente tem com carinho que aceitar o que eles falam, mas entender que a gente tem outro pensamento. Crenças. Sim, então são crenças, as suas crenças, Pri, quando as suas crenças viram fantasmas na sua vida, sua vida profissional vai ladeira abaixo. E essas crenças vêm de quem? Dessas pessoas tóxicas. E por que essas pessoas tóxicas atrapalham o seu profissional? Porque elas alimentam essas crenças, que são crenças que você tem que deixar. É por isso que você tem que largar as crenças e elas estão alimentando crenças que você tem que largar. Então, você não tem que estar do lado dessas pessoas. Mas, se o parente está dentro da sua casa, você vai ter que se fortalecer cada vez mais na crença protagonista e entender que esse parente ele vai ficar estacionado na crença dele e que você teve o direito de pensar diferente. Você quer pensar diferente, mas você não precisa ter um embate com ele. A hora que ele fala uma coisa, olha, a psicóloga disse que essa crença é negativa, você que é o negativo, você que é o tóxico, eu agora penso assim, protagonista, não adianta, gente. É vocês internalizarem isso cada vez mais. Façam mantras das crenças protagonistas. Mantras. Verdadeiros mantras diários. Isso me ajudou muito. Como eu tenho acesso a muitos Instagrams aqui, eu vi que você colocou uma caixinha de pergunta lá para poder falar sobre as perguntas e a pessoa perguntou como que ela vai saber se é ela a pessoa tóxica ou se é a outra pessoa. Então, sim, meu seguidor teve uma pergunta de um moço e ele perguntou assim, como é que eu vou saber se sou eu o narcisista, né? Gente, em primeiro lugar, nem todas as pessoas tóxicas são narcisistas. Vamos lá. Eu sou especialista em narcisismo. Oi? Tem gente que, como ela não se trabalhou muito e ela não tem um autoconhecimento da vida dela, a vida dela não está fluindo. E automaticamente ela tem uma insegurança de que a sua vida, de que você que está do lado dela funcione e ela não está sabendo fazer a dela funcionar como está funcionando a sua, tá? Mas ela tá ali te observando, ela tá minando você, tá te absorvendo, tá vampirizando a tua energia, os teus conhecimentos, mas não necessariamente ela é maldosa, ela tá fazendo por querer, ela tá fazendo uma manipulação consciente. O narcisista, ele faz uma manipulação consciente
e ele tem, e às vezes essa pessoa até tem uma empatia por você. Até ela tenta fazer coisas por você. Mas como ela tá tão ruim, a autoestima dela tá tão ruim que ela se torna tóxica. Então, assim, gente, fiquem perto cada vez mais mesmo que vocês tenham parentes tóxicos, procura conhecer cada vez mais pessoas que tenham uma energia boa, uma autoestima legal, porque essas pessoas, elas vão estar entrando na vida de vocês e vão estar trocando uma energia positiva, uma vibe legal, e aquele parente tóxico vai diminuir a influência da toxicidade daquela única pessoa que está dentro da sua casa, né? E se for um relacionamento e não for namoro e não tiver filhos, e você for nova ainda, mais um motivo para você repensar isso aí, cara. Nem que não seja nova, é porque, Pri, o que eu falo? A vida, Deus deu a vida pra gente, certo? Independente de religião, não sei que religião vocês seguem, aí Deus deu a nossa vida. O que você vai fazer com a tua vida? Você vai ser influenciada por alguém e você vai chegar um tempo na sua vida lá na frente e vai lembrar quais foram os seus feitos. O que você fez por você? Você ficou só ouvindo pessoas tóxicas e se rebaixando e indo na onda dessas pessoas? Ou você foi forte, foi passando por cima? E lá na frente você vai ter orgulho de você mesma e do seu processo. É tão bom terminar o ano olhando para trás e falando, caramba, o que eu fiz por mim? E se dependesse das pessoas tóxicas, eu não teria feito. A Andrea tá comentando aqui, ó. Não é o que o outro faz ou fala. Mas as pessoas têm um pouco de raiva quando a gente fala isso, porque eles falam assim, pô, fui procurar a psicóloga vai me falar que a culpa é minha. As pessoas muito imaturas e que não têm desenvolvido uma maturidade emocional elevada, Pri, ou nem começaram a trabalhar a maturidade emocional, falam assim, gente, a psicóloga falou que a culpa é minha. Sou eu que fiz a pessoa entrar na minha vida. Pronto, acabou. A culpa é minha. Eu já tive um paciente assim, tá bom, doutor, então a culpa é minha, tchau. Falei, tchau. Aí, dali 2 semanas, ele me ligou, doutor, eu acho que a culpa não é minha, não. Entendeu? Aí eu falei, é dos dois, né? Na verdade, por mais tóxico que o outro seja, você abriu portas para aquela pessoa estar ali. É verdade. E o que você indica, né? Por exemplo, tem um marido tóxico, não é meu caso, tá, amor? Mas tem um marido tóxico, alguém que você divide teus planos, tipo, quero participar de um workshop, quero fazer tal planos, e a pessoa tá tem lá, muita gente. A pessoa tem que procurar bastante ajuda nesse sentido de ela tá se unir, essa pessoa tá ali, beleza, é uma pessoa. Ela tem que se conectar com muitas pessoas que estejam em crescimento e tentem puxar ela para cima, porque a força contrária dessas outras pessoas que ela vai se conectar, puxando ela para cima, vai conseguir tirar ela dessa relação, tá? Não é só uma pessoa. Ela não pode ficar, porque tem gente assim, que tá com o marido tóxico, aí vai fazer amizade com alguém, a pessoa é tóxica. Vai ficar, não sei o que é tóxico. Por quê que ela tá nessa vibe? Porque ela ainda tá vibrando, Pri. É uma coisa estranha que eu digo. Fala como assim? Tá onde? Na atmosfera, onde a gente não vê, mas a gente vibra alguma coisa que atrai as pessoas tóxicas. Gente, quando a gente não se conhece, é como se a gente tivesse um sanguinho doce e as pessoas tóxicas fossem o vampiro sentindo o cheiro do nosso sangue, entendeu? E elas chegam perto de você. Elas querem se aproximar de você. Quando é ativo, alguém que está sempre buscando crescer, geralmente, né, eu sinto bastante isso, que às vezes realmente gruda aquele negocinho ali que não tá conseguindo crescer, que não tá conseguindo evoluir. Então, porque ela se sente insegura por você tá conseguindo, né? E ela não. Mas não que ela seja uma narcisista nesse caso. Entende? Ela quer absorver de você para ver se ela consegue o mesmo. Entendi. Perfeito. Silvia, fala alguma dica, o que você tem para o pessoal para esse início de 2023, para que a gente
comece o Gente, ano de uma outra entendi. forma, um outro posicionamento. Olha, Né, eu acho com assim, relações tem que ter, tóxicas. primeira coisa, a hora que você for virar o ano, gente, pensa o seguinte, nesse ano eu vou me responsabilizar até pelo que essas pessoas que estão ao meu redor estão me causando. Pois eu não posso mais permitir isso porque eu sou adulta, eu quero ter uma maturidade na minha vida em 2023 para que eu consiga passar dessa barreira, para que eu consiga dizer não para aquela relação. Então, assumir uma autorresponsabilidade, eu sei que é difícil para muitas pessoas que se vitimizam. Muita gente que está em relação tóxica se vitimiza. Palavras de Wendel Carvalho. Vitimização é a pior Vítimas coisa não que existe, chegam a gente. lugar. Eu não gosto de paciente vítima. A primeira coisa que eu falo para paciente é assim, ó, repete comigo, eu não sei o que o cara fez, porque a pessoa chega assim, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Eu falei assim, primeira frase que você tem que repetir. Eu não sou o que ele fala. Acabou. Então, assim, eu não sou o que ele fala. Repete essa frase. Eu não sou o que ele fala. Ah, mas e se eu for? Você não é o que ele fala. Então, a gente vai achar quem você é. Porque não tem como você saber a sua identidade se você está um tempo sendo influenciada pela pessoa tóxica, você perdeu a sua identidade. Nem você sabe quem você é. Então, a gente constrói na terapia uma nova identidade. Muitas pessoas não sabem quem são por muito tempo. Ficaram em casamento de 20 anos e a pessoa, o outro pagando as contas e ela chega, eu não sei quem eu sou. Então, a gente vai construir uma identidade. O que você vai gostar de fazer a partir de então? Óbvio que a pessoa tóxica, se estiver próxima dela, vai esbravejar. Porque é confortável para ele manter aquela pessoa naquela situação, sem se descobrir. Se aquela pessoa bater asinhas, não é confortável para a pessoa tóxica. Só que ela está se curando. Quando termina, acaba tudo. que você fica... Você não sabe nem quem é você. Seus amigos, né? Eu já... Cadê os meus amigos, né? Quem sou eu? E você fica meio perdido. A autorresponsabilidade, gente, por favor, sabe? Nessa virada do ano... sabe por quê? Porque senão a gente fica sempre naquela condição de eu sou vitimazinha de todos os narcisistas da face da Terra. E não são poucos, gente. Então, assim, como não são poucos, os psicólogos que estudaram isso, o que eles dizem? Primeira coisa, eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu estava fragilizada em algum momento, tudo bem, mas essa pessoa não botou uma arma na minha cabeça, entrou na minha vida. Alguma coisa eu ganhava com isso. Então, aí as pessoas... O que ganhava? O que você ganhava com aquilo? Vamos lá. Quando você era criança, você se vitimizava das coisas, ganhava muito carinho e atenção. Quando você se vitimizava, quando você batia o pé, que você não queria aquilo. Então, talvez você goste de se vitimizar e aí a pessoa tóxica juntou com você, ou juntou uma vítima com pessoa tóxica, aí é o casamento perfeito. Se tiver um filho, não é? Então socorro. Aí todo mundo fala, ai, mas parece utopia, teoria, não sei o que lá, e as pessoas se cansam, né? A psicóloga fala isso, né? E fala que existe relação saudável. Gente, eu fui madrinha de uma amiga, que eu postei ali, a relação saudável. Eu tirei ela da relação tóxica e ensinei ela como ela fazer para atrair a relação saudável, ela atrai a relação saudável. E, gente, não pensem só em relacionamento amoroso. Já comecem a trabalhar e a treinar isso desde as amizades. Porque, às vezes, um cara que se tornou seu amigo, ele pode ser seu futuro alguma coisa. Então, assim, as amizades já tem que começar naquele balanço do dar e receber, naquele equilíbrio. Então, se você já começou amiga da pessoa e já não tem esse equilíbrio, não serve para nada. Quem não é meu amigo não serve para ser meu marido. Eu conheço mulheres que são inimigas dos caras, porque elas falavam, gente, essa cara aí, nem sei o que ele estava fazendo na minha vida, nem amiga dele eu seria. Então, são pessoas que se conhecem muito pouco, não é, Pri? Porque existe um momento do casamento que não é mais aquela paixão do início,
E tem que ter uma, gente, tem que ter uma amizade. Eu tenho que confiar alguma coisa com uma pessoa que eu tô dividindo a casa. Tem que ter uma amizade. Com certeza. Com certeza. Sil, agora mudando o assunto de água para o vinho, eu sempre faço essa pergunta aqui, né, para todos os meus convidados. Depois que você começou a se posicionar no digital, que você chegou aí com essa força toda, fazendo as suas lives, investindo em tráfego, mudando, né, total o seu posicionamento no digital. Como que isso mudou a sua vida? Eu fiz a mentoria de oratória, peguei a Pri para ser minha gestora de tráfego. Através da gestão de tráfego da Pri, eu vendi minha mentoria, vendi meus cursos, vendi diário da liberdade emocional. Ela R$800, assim, ó, rápido, gastou só 70, não foi, Sil? Acho que foi R$70 na campanha. Ela fez R$800, assim, ó, em um piscar de olhos. Se vocês verem lives minhas de 2 anos atrás, até convido que deve ter alguma gravada. Eu falava muito né, eu me escondia da câmera, eu falava tipo. Então, assim, eu tirei os vícios de linguagem, eu soube me posicionar, Silvia. Quando você começa num determinado nicho, seja lá qual for o seu nicho, você que está aí querendo se posicionar, gente, a pior coisa é vocês olharem para alguém que já está fazendo isso, que já está muito na frente e que já tem uma maneira legal de se posicionar frente às câmeras e fazer o vídeo, e você querer chegar naquela pessoa sem ter passado pelo que ela passou, né? Porque essas pessoas, elas passaram por pedaços ruins e até pagaram mico em vídeos e tudo, gente. De verdade. E a minha professora de oratória me tirou esse tabu de querer, assim, a psicóloga tal fala desse jeito. Eu tinha uma mania no começo de fazer live parecida com o que a fulana falou. Sendo que eu tenho o meu jeito próprio de falar, o meu jeito próprio de colocar as coisas e de conquistar o meu público. E outra coisa, gente, não é todo mundo que a gente conquista. Isso é importante falar. Mesmo com a Pri ajudando com a gestão de tráfego, quem que vai comprar minha mentoria? Quem acreditar que realmente ela precisa curar isso de uma vez, ou senão ela vai ficar de relacionamento abusivo em relacionamento abusivo e vai ficar atraindo gente tóxica o tempo inteiro, porque você vai ficar emanando aquela coisa que os tóxicos gostam, sabe? Então, gente, é mágico. Tem situações que você vai entrando a fundo, você vai realmente se comprometendo com você. Outra frase que vocês falarem na virada: este ano eu vou me comprometer comigo. Não só com a minha aparência física, mas com as minhas dificuldades internas, com os meus problemas internos, com as minhas dores emocionais, com as minhas feridas infantis mal curadas. Nem que eu tenha que entrar numa sessão de ferida emocional infantil e chorar horrores, mas eu saio dali curada. Eu vou fazer isso por mim. Eu tomei essa decisão e fiquei 1 ano trabalhando, 1 ano me curando, depois outro fazendo especialização para poder estar aqui para curar vocês, falar isso para vocês, passar para vocês. A certeza de que as relações mudam. Gente, mudou na minha vida. Tudo mudou. Mudou o profissional, eu participo de congresso, eu vou para congresso, eu volto de congresso. Eu tenho uma mentoria, minha mentoria vai passar por uma segunda etapa. Eu fiz mentoria de oratória, porque realmente eu me comprometi comigo. E isso não é um narcisismo, não é egoísmo. É você se colocar em primeiro lugar depois de um tempo que você se esqueceu de você. Entendeu? Tem um livro que o meu irmão me deu de presente, inclusive, chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro é perfeito, né? Da gente saber colocar a nossa culpa onde a gente tem que colocar, saber quando... E se tiver que se sacrificar em algumas coisas, a Pri sabe como foi. O meu ano não foi fácil, gente. Eu deixei coisas de lado. Eu deixei coisa de lado o ano inteiro, o ano inteiro, o ano inteiro. E no final do ano eu fui agraciada com uma viagem e um congresso que eu pude ir, graças ao dinheiro que eu conquistei. Mas eu sacrifiquei meu ano inteiro. Eu deixei coisas de lado. A gente não consegue fazer tudo. Então eu deixei o meu profissional em primeiro lugar,
fui sacrificando algumas coisas em prol do meu autodesenvolvimento. Porque isso ninguém tira de você. Quem você é, ninguém tira de você. Essa é a minha dica, gente, para 2023. Seja quem você é. Se preocupe em ser e não ter. Se preocupe em ser. Você sendo, você vai ter. Entendeu? Fechou com chave de ouro, minha amiga. Não tem nem mais o que falar. Só agradecer, muito obrigada, né, por ter aceitado o meu convite. Ela já está esperando há um tempão, né? Que desde o primeiro eu tô Silva, eu tô muito grata também, ó, porque a pessoa leiga em coisas de internet, gente, eu preciso de social media, da Pri, de todo mundo. Gente, mas vai dando a cara a tapa, que é legal também. Vai dando a cara a tapa, sabe? Se mostrando esforçada. Aí quando vocês estiverem bem, vocês botam alguém para fazer por vocês e fazem muito bem o que vocês sabem fazer. Sejam vocês, naquilo que vocês forem melhores, invistam. Sejam vocês, vão em busca mesmo do seu projeto de vida, porque quando a gente tem um projeto de vida que vai além do dinheiro, para mim é muito gratificante quando alguém fala, Silvia, mudou minha vida. Eu tô casando, é uma relação saudável, quer ser madrinha do meu casamento. Aí eu chorei horrores, né, gente? Aí... Né, Pablo? Se eu casar um dia, eu deixo você tá ser bom. madrinha também. Melhorou sua relação, não melhorou, Pri, sua relação? Inclusive, se você não lembra, quando a gente começou, eu estava separada, né? E depois... Olha aí, Pri, fada madrinha dos relacionamentos, hein? Gostei de você pensar nisso. Obrigada pela presença de todos. O próximo de Papo com a Mãe agora só no ano que vem. E aí a gente ainda vai ver qual vai ser o tema. Mas de já, muito obrigada. Foi um prazer por ter ficado aí até o final. Beijão. Um beijo, um Feliz Natal. Até mais. Tchau, tchau. Noise. Go baby, we bringing out toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, she'll be on the voice.